O tema da nossa questão comentada de hoje, figuras de linguagem, é um tema que não cai com tanta frequência na maioria das bancas. Mas vejam só, eu trouxe hoje para vocês uma questão da banca Fundatec e a solicitação do tema foi da nossa seguidora Nadir Farias. E ela pediu que eu fizesse uma questão e encontrei aí uma questão dessa banca chamada Fundatec do ano de 2022. Então, para quem está vendo essa questão no dia em que ela foi postada, é uma questão extremamente recente. Vamos lá na tela. A questão da Fundatec é a seguinte. Assinale a alternativa que indica a figura de linguagem correta e presente no trecho. Alguns pontos ainda são sensíveis. Eles deram aí 5 figuras de linguagem. Pause e veja o que você marcaria, ou pelo menos elimine alguma coisa. Vai lá. Muito bem. Então, quando a gente fala de figuras de linguagem, que é o tema dessa questão, você que faz concurso, você deve ficar ligado nesse assunto se a banca que você vai enfrentar costuma cobrá-lo. E você vai descobrir isso aí a partir do momento que você pegar provas anteriores dessa banca. Repito, a maioria das bancas não trabalha com isso. Bom, a figura de linguagem, isso aqui representam a expressão daquilo que a gramática chama de sentido conotativo. O sentido denotativo, começa com D, é o sentido de verdade, é o sentido do dicionário. E o sentido conotativo, que começa com C, é o sentido contextual. Tá? Então, por exemplo, a frase, veja na tela, chamada alguns pontos ainda são sensíveis, eu posso dizer que eu tenho um casal de filhos gêmeos e os meus filhos são sensíveis. Quer dizer, tanto o menino quanto a menina têm uma sensibilidade muito grande, eles são sensíveis. Eu posso dizer que os idosos costumam ser mais sensíveis do que os mais jovens. Então, os idosos podem ter sensibilidade. Então, a sensibilidade é um atributo do ser humano. E olhem na tela, na frase do texto, não são idosos sensíveis, não são crianças sensíveis, não são seres humanos sensíveis, são pontos sensíveis. Um ponto não tem um sentimento. Então, quando eu atribuo uma característica que é humana para quem não é humano, isso se chama personificação. Então, personificação tem a ver com pessoa. Então, a chamada personificação significa atribuir características ou atribuir ações humanas, ou seja, ações de pessoas, a seres que não são pessoas. Por exemplo, você é um ser humano. Pode até ser que você cante mal, mas eu falo assim, olha, teve um karaokê e aí a minha prima cantou espetacularmente. Ela pode cantar. Agora, quando eu digo que o vento cantava nas frestas do telhado, o verbo cantar, a minha prima pode cantar, mas o verbo cantar aqui está sendo representado pelo vento. Vento não canta, vento sopra. Logo, isso aqui é uma personificação. Vai lá na tela. Nós não temos, dentre as opções, personificação. Então, de repente, você pode ter achado difícil por causa disso. Mas a personificação tem outro nome. É chamada de prosopopeia. Então, quer dizer, a banca preferiu o nome não muito claro para te enrolar.
Então, na tela, acertou a questão quem marcou a letra A, prosopopeia, pois atribui uma característica humana a um elemento inanimado. Então, os pontos não são uma pessoa humana. Então, os pontos não podem ser sensíveis, já que sensibilidade é uma característica do ser humano. Tá bom? Vem aqui. Essa figura é uma figura que, quando tem questões de figura de linguagem, ela costuma cair muito. Uma outra que cai bastante, olha aí na tela, é a letra C, hipérbole. Aí está dizendo, por se tratar de um exagero. É verdade. A hipérbole é um exagero. O prefixo hiper significa muito. Hipermercado é um supermercado muito grande. Hipertensão arterial é a famosa pressão alta. Então, essa hipérbole é marcada pelo exagero. Só que, geralmente, a gente pensa em exagero a mais. Mas eu também posso ter um exagero a menos. Como um exagero a mais, um exagero a menos. Por exemplo, já dei essa aula 1 milhão de vezes. Eu já falei muitas vezes sobre isso, mas eu nunca parei para contar. E outra coisa, 1 milhão de vezes, com certeza não dei. Como é que a sua casa é grande ou pequena? É pequena? Mas muito pequena. O meu apartamento, por exemplo, é um ovo. Ô, gente, por menor que seja um apartamento, você não cabe dentro de um ovo. Então, isso é um exagero para menos. Só que também o apartamento é uma coisa, ovo é outro. Então, aqui nós temos uma hipérbole pelo exagero e, ao mesmo tempo, uma metáfora. Metáfora é quando você diz que uma coisa é uma coisa que ela realmente não é. Então, hipérbole também cai bastante em prova. Você já marcou a letra A. Vamos na tela. Daquelas que sobraram, talvez a que apareça mais seja um paradoxo. E o conceito de paradoxo aí está errado. Paradoxo não são ideias semelhantes. Paradoxos são ideias opostas. Quando fala assim, olha, isso é uma coisa meio paradoxal. Paradoxal é contraditório. Então, o paradoxo, ele consiste, né, essa figura, na reunião de ideias opostas e, por que não dizer, até incoerentes. Nós temos uma figura de linguagem chamada antítese, que também mostra a oposição. Por exemplo, ele trabalha dia e noite sem parar. Dia e noite são opostos, mas não são incompatíveis. Por exemplo, ver as fotos dava uma saudade gostosa. Essas duas palavras que terminam essa frase, elas são incompatíveis. Quando você está com saudade, você com certeza, ao sentir a saudade, você se sente meio chateado, nostálgico. Não é uma coisa gostosa. Então aqui nós temos uma atitude positiva com atitude negativa. Mas não é o bem e o mal. Não é o certo e o errado. Aí seria antítese. Sabe aquele verso famoso sobre o amor, que é dor que desatina sem doer? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Como é que a dor não dói? Isso é incoerente. Isso é um paradoxo. Por isso que está no texto incorreto. Você já marcou a letra A,
mas na tela. Quando você vê a letra E, o conceito de sinestesia está certo aí. A sinestesia é uma mistura de diferentes sentidos ou sensações, que não tem na frase. Então, a palavra sinestesia, ela tem aí um prefixo sim, que significa reunião. Uma síntese é uma reunião de ideias, de teses. Um simpósio é uma reunião de pessoas que vão se apresentar num tema científico. Uma orquestra sinfônica é uma reunião de sons. Anestesia, para não doer, ao AN de negação. Sinestesia é reunir. Então, aqui tem uma reunião de sensações ou de órgãos do sentido. Teve um estilo de época muito famoso chamado simbolismo, que usou muito essa figura. Mas independente, se eu digo assim, ela usa um perfume doce, você não bebeu o perfume para ver o gosto dele. Por que eu estou te dizendo isso? Porque doce é um órgão do sentido chamado paladar, mas perfume não. O perfume é o órgão do sentido chamado olfato. Então, a mistura de sensações é chamada de sinestesia. Você já marcou a letra A, mas na tela. Aqui ficou faltando gradação. Pode ser um decréscimo, sim. Mas aí a gente chama de degradação. Gradação é algo que vai aumentando gradativamente. Então, pode ser para mais ou para menos. Então, quando eu falo, ele deu um grito, proferiu uma palavra e terminou num sussurro. O grito, a palavra, o sussurro. Grito, palavra, sussurro. Do maior para o menor. Aí é uma degradação. Agora, um sussurro, uma palavra, um grito, foi do menor para o maior. É, portanto, uma gradação. Tá bom? Então, estou atendendo o que a colega pediu. Se você quiser sugerir uma banca, um tema, uma questão, é só você mandar para mim aí nos comentários do vídeo, aqui no próprio YouTube. E se você quiser estudar para algum concurso, para alguma banca específica, ou se quiser fazer um curso de português teórico, ou só rever por exercício, lá, acesse o meu site www.ricardoerce.com.br e você vai ter várias opções. Abraço.